E aí, gente, beleza? Aí nesse primeiro vídeo falei que ia fazer uma série de pequenos vídeos aí, né, sobre Bíblia, sobre assuntos aí ligados ao texto bíblico, né, teologia. E eu tinha comentado que ia falar sobre formação da Bíblia, né, coisas desse tipo. Mas hoje eu estava pensando, né, a gente está aí num momento difícil, né, todo mundo preso em casa, muita gente doente. E tem muita gente aí ansiosa, né? Muita gente preocupada. Tem muita gente aí que tá sem saber o que fazer, né? E dentro de casa, às vezes, isso piora. Então eu pensei em falar sobre a ideia do cuidado que a gente tem que ter, né? Nós precisamos estar bem mentalmente para lidar com as questões físicas, com as questões financeiras, econômicas, para lidar com o dia a dia. Então eu queria hoje fazer uma reflexão em cima desse momento atual aí que a gente está vivendo, né, em março de 2020, né, a crise aí do coronavírus. Então isso tudo tem trazido muita preocupação para muita gente. Tem gente que está sabendo lidar, tem gente que não está sabendo lidar. E a gente precisa sempre recorrer ao texto bíblico, né, para lidar com questões, tanto com questões grandes, né, como estamos vivendo aí em nível mundial, como questões pequenas, né, coisas do nosso dia a dia. Então eu queria ler um texto com vocês, fazer uma pequena reflexão, pensar alguns pontos em cima de como podemos passar por isso, né? E se eu pudesse botar um título aí nessa minha fala hoje, seria isso. Isso vai passar, né? Até alguns de repente podem falar assim, poxa, mas repetitivo, né? Tem muita gente falando isso. E a gente tem que repetir sempre, isso vai passar, isso não vai durar para sempre. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? A melhor maneira de lidar com isso é estando em paz, nosso emocional estando bem, e aí a gente consegue lidar com o restante das coisas que estão acontecendo e aquelas que podem vir a acontecer, sejam elas boas ou ruins. Sempre bom ter maturidade, né? Lembrando que uma espiritualidade madura, saudável, ela entende que é possível acontecer coisa boa e acontecer coisa ruim. Em que meio a tudo isso, Deus está presente e nos ajuda a lidar com elas. Então, eu queria ler um texto para vocês, Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 31. Você já conhece, mas eu queria ler esse texto aí para você pensar aí sobre essa questão que a gente está passando hoje, né? Lucas 22 a 31 vai dizer assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, esse texto aqui, ele vai estar falando aí sobre a preocupação em relação ao sustento, né? Em relação ao dia a dia,
A gente tem um texto paralelo, que é o texto de Mateus, tem algumas pequenas diferenças, né? No texto de Mateus, por exemplo, ele não fala de corvos, ele fala de aves, né? E é interessante que o autor aqui de Lucas, quando ele vai usar o termo corvo, que corvo era até um animal considerado dentro dessa tradição, um animal sujo, um animal impuro. E o texto está falando que Deus cuida, inclusive, daquilo que é impuro, né? Daquilo que é considerado ruim. Então Deus cuida de tudo, né? Deus está suprindo aí a necessidade de todos nós. Em momentos como esses que estamos vivendo, é necessário nos lembrarmos disso. Deus cuida de todos. Deus cuida de cada um de nós. Então Deus nos guia em meio a todas essas coisas, né? Uma outra diferença é que no texto de Mateus, lá no finalzinho, ele vai dizer, ó, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras versões, basta cada dia o seu próprio mal. Você sabe, né, a gente já comentou, já falou um pouco sobre isso, que os evangelhos, eles tiveram autores, né, diferentes. E cada autor, né, observou a fala de Jesus, pesquisou e escreveu a fala de Jesus de acordo com as suas fontes. Né? E por isso que às vezes a gente tem pequenas diferenças entre um evangelho e outro, né? Você percebe que a narrativa de Mateus é um pouco mais longa do que a narrativa de Lucas, mas todos os dois textos vão falar sobre a necessidade e a importância de confiarmos em Deus em relação ao nosso sustento. Muita gente hoje está aí preocupada, né? Gente indo ao mercado, fazendo reserva, gente não sabendo aí como é que vai ficar com seus empregos, né? Muita gente sendo demitida. Em meio a tudo isso é preciso confiar em Deus, né? Confiar em Deus, não se desesperar, né? Lembrando que eu confio em Deus, eu tenho fé, então não vai me faltar nada, então não vou ficar doente, então não vou ficar desempregado. Não é bem assim. A gente confia em Deus, a gente crê, a gente ora, a gente clama, suplica. A gente tem fé para que Deus possa nos ajudar a lidar com todas as situações. Então, uma oração consciente, ela vai me ajudar a passar, seja por qual for a situação, a passar de maneira tranquila, né? Então, esse texto que nós lemos de Lucas 12, 22 a 31, é um apelo para que eu e você possamos pensar 3 coisas que eu gostaria de comentar com você. Primeiro, não é fácil ficar tranquilo, né? O verso 22 e 23, o Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos. Não é fácil, não é simples, né? Simplesmente não dá para você virar para uma pessoa e falar, não fica triste não, fica preocupado não, fica ansioso não. Aí às vezes isso deixa a pessoa mais preocupada ainda, né? Deixa a pessoa mais triste ainda. Então não é fácil. Concordo aí com você que está preocupada, que está ansioso, está ansiosa, com você que não está conseguindo dormir aí às vezes direito por causa dessa situação toda, porque não é um processo simples. Mas uma maneira de lidar com isso é confiando que Deus está cuidando de você. Então a maneira que nós temos para lidar com a ansiedade, com a preocupação, é nos entregar ao cuidado de Deus, né? Então confie, busque o reino de Deus, busque a Deus, e aquilo que você necessita será acrescentado. Aquilo que você necessita, não tudo que você quer. Você necessita de paz, de tranquilidade. Então ore, peça a Deus, fale com Ele, e Ele vai te conceder isso. Lembrando que a ansiedade, né, você está aí ocupando a sua mente com aquilo que você não pode controlar. Então, ocupe a sua mente com outras coisas, né? Ocupe a sua mente com coisas positivas. Foque na família, foque no filho, na filha, no esposo, na esposa, né? Foque naquilo e que pode te ajudar, né, a acalmar aí a mente nesse momento. Então, primeira coisa, não é fácil ficar tranquilo em meio a situações de doença, de desemprego, de dor, de morte, mas para lidar com isso é necessário confiar em Deus. Então abra o seu coração, entregue, fale, ore e confie que Deus vai te ajudar. Segundo, observe as coisas boas que Deus tem feito. No verso 27 a gente leu aqui, ó, observar os lírios do campo, eles não fiam nem tecem.
e apesar deles não costurarem, não tecerem, eles têm vestimento. As aves também têm alimento. Você está me ouvindo agora, está me vendo agora, você tem alimento, você tem vestimento, você tem internet, você tem luz, você tem um telefone. Então, olhe para aquilo que é positivo ao seu redor. Lembre-se do cuidado de Deus. Se a primeira coisa que você precisa para lidar com esse momento é confiar em Deus, a segunda coisa que você precisa é lembrar do cuidado de Deus. Lembra de tudo aquilo que Deus fez pela sua vida até aqui e tudo aquilo que Ele tem feito em meio a tudo isso. Isso vai te ajudar a desocupar a mente de coisas ruins, certo? Então, confie e lembre-se do cuidado de Deus. Terceira ideia, não foque no amanhã, aproveite o hoje. O verso 29 a gente vê: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não fique pensando exageradamente no amanhã. Mais uma vez falo sobre isso. A ansiedade é você ocupar a mente com aquilo que você não pode controlar. Então, viva um dia de cada vez. Deus cuidou de você ontem, está cuidando hoje, vai cuidar amanhã. Deus está presente em nossas vidas. Deus não abandonou o mundo. Não estamos vivendo o fim do mundo. Não estamos vivendo maldição hereditária. Não estamos vivendo uma situação em que Deus deu as costas para o mundo. Nós estamos vivendo a vida. Já aconteceu a crise da gripe espanhola, aconteceu a peste negra na Idade Média, já veio o ebola, teve HIV, tem o H1N1 que ainda está por aí, e nós estamos aqui. Então viva um dia de cada vez, confiando em Deus, lembrando que Deus está cuidando de você, e viva, não deixe de viver. Ah, Ricardo, mas eu não posso ir para a praia, não posso ir para o shopping, como é que eu vou viver? As pessoas que estão do teu lado, esposo, esposa, filho, filha, avó, avô, tio, viva, aproveite, brinque, fale, converse, veja a televisão junto, leia a Bíblia junto, ore junto, viva um dia de cada vez. Então, para que possamos passar bem por esses momentos, para que você possa conseguir driblar a ansiedade, porque de repente você não vai deixar de ficar ansioso ou ansiosa, mas para dar uma enganada nela aí, entenda que é necessário, primeiro, confiar em Deus. Segundo, lembre-se que Deus cuidou, está cuidando e continuará a cuidar de você. Então confie e lembre-se do cuidado de Deus. Terceiro, gente, viva. Viva bem, viva saudavelmente, procure estar emocionalmente bem, para que você trate bem o seu marido, trate bem a sua esposa, o seu filho, a sua filha, para que você possa passar por esse momento em paz. Deus, Ele com certeza tem nos ajudado a passar e a lidar por tudo isso. Então confie, lembre e viva. 3 ações que podem nos ajudar a vencer a ansiedade e o medo que esse momento nos traz. E vamos continuar orando, clamando aí a Deus para que essa situação possa passar aí o mais rápido possível e que em meio a tudo isso nós possamos continuar confiando, lembrando e vivendo um dia de cada vez. Beleza? Então que Deus aí abençoe cada um de vocês. O vídeo ficou aí com uns 14 minutinhos, um pouquinho a mais aí do que eu esperava. Mas espero que ele possa te ajudar aí a passar esse momento melhor. Confie, lembre e viva.